É um privilégio realmente a gente poder compartilhar da palavra de Deus e dividir com vocês um pouco do que Deus tem falado e feito no meio de nós e entre nós. Lá na década de 80, finalzinho da década de 80, início da década de 90, os missiólogos perceberam que havia um grande vazio no mundo com relação ao evangelho. E aí percebeu-se que havia uma faixa do mapa que ficava a 10 e 40 graus, onde estavam concentrados os países menos evangelizados do mundo. Era chamada janela 1040. E naquele período, na década de 90, as agências missionárias do mundo inteiro uniram forças para enviar missionários para aqueles países. Não só as nossas agências missionárias de missões mundiais, mas várias outras agências missionárias. Era um esforço missionário para alcançar um local, um povo, vários grupos, mas especificamente onde estavam concentrados naquela janela geográfica. Hoje em dia, os missiólogos, eles são unânimes, que os nossos grandes desafios missionários, eles não são mais geográficos. Os nossos desafios missionários hoje, eles são de grupos específicos, grupos étnicos e também o grupo demográfico. Então, hoje, se percebe que uma parcela da população, então agora é uma janela demográfica e não geográfica, precisa ser o nosso grande alvo de investimento e de evangelização. É a chamada janela 414. As crianças e adolescentes que são entre 4 e 14 anos. E por que hoje há um consenso em perceber que a janela 414 é um grande desafio missionário para nós? Por causa do nosso cenário social. Nós estamos vivendo num mundo em que as crianças e os adolescentes estão sendo ensinados, estão sendo doutrinados a crescerem com uma cosmovisão completamente diferente da palavra de Deus. Por isso, os nossos investimentos missionários estão voltados para a janela 414. Então, vai ficar como dever de casa, como uma boa professora, eu vou deixar para vocês um dever de casa, para você pesquisar o movimento 414, que é um movimento mundial de investimento na nova geração, de evangelização e de alcance da nova geração para levá-los a conhecer Jesus. Uma pesquisa do Instituto George Barna, dos Estados Unidos, aponta que a cada 100 pessoas, 85 aceitaram Jesus entre os 4 e os 14 anos de idade. Ou seja, dentro da janela 414. Quantos aqui tiveram uma experiência com Jesus nessa faixa etária, entre 4 e 14 anos? Olha aí, você pode ver quanta gente aceitou Jesus entre 4 e 14 anos? Eu sou uma delas. Mas o interessante é que uma pesquisa da Universidade da Família também aponta que essas mesmas pessoas que encontram Jesus na infância, que têm uma experiência com o Senhor, quando chegam na juventude se afastam, quando entram na universidade. Por que será que isso acontece? Alguma coisa nós estamos falhando nesse meio do caminho, de não permitir que o evangelho frutifique e dê frutos realmente na vida daquelas crianças que tiveram uma experiência com o Senhor lá na infância. Que às vezes a gente acha que é uma experiência tão singela, porque ela é criança. Mas eu posso dizer para você que mesmo na infância as experiências podem ser profundas, ainda que não com a mesma maturidade que a gente tem hoje. Eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. Fui batizada aos 7 anos de idade. Aos 9 anos, Deus me chamou para um trabalho missionário quando eu estava num acampamento, como esse que talvez vocês vão fazer com jovens e adolescentes. Eu não tinha a maturidade, a experiência, a vivência que eu tenho. Não vou dizer a minha idade hoje, né? A gente não fala a idade, a gente esconde um pouco, né? A gente disfarça, pelo menos. Mas eu não tinha naquele tempo a experiência que eu tenho hoje. Mas eu tenho certeza que a fé era verdadeira, porque Deus fala às crianças. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa manhã. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. E a gente vai falar um pouco sobre as crianças sem nome do nosso Brasil. As crianças sem identidade, as crianças sem notoriedade do nosso país. E a gente vai fazer um paralelo com o texto bíblico de uma criança sem nome, lá que a Bíblia revela. Êxodo capítulo 1 começa dizendo que o povo de Israel estava sob forte influência e sob forte opressão. O texto é bastante longo, então nós não vamos ler todo o texto. Nós vamos ler alguns versículos ressaltados, mas eu quero desafiar você a ler o texto em casa e a pedir a Deus que fale ao seu coração para que essa mensagem fique na sua vida, não somente no dia de hoje, mas ao longo da semana. Então, no livro de Êxodo, começa dizendo que o faraó que estava governando aquela terra era um faraó cruel, tirano,
e que ele havia decretado agir com astúcia para impedir o crescimento do povo de Deus. Então, preste atenção no capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia, para que não se multiplique e aconteça que em carros de guerra una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora dessa terra. Versículo 14. Assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo. Enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. Era um tempo obscuro, era um tempo difícil, era um tempo de profunda amargura para o povo de Israel. O faraó que governava era um faraó que havia decretado guerra ao povo de Deus. Estava decidido a impedir o crescimento do povo de Deus. E ele agiu com astúcia. E a astúcia de faraó foi o seguinte: quer impedir o crescimento do povo de Deus? Toque nas crianças. Olha só o que o texto vai dizer a partir do versículo 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá: Quando ajudardes as hebreias no parto e as vides sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. Crianças que nem sequer tinham nome, crianças que já nasceram decretadas a morrer nas mãos de um faraó tirano. E quando eu olho para os nossos dias, meus irmãos, eu tenho visto nos dias de hoje os faraós do nosso tempo trabalhando para impedir o crescimento do povo de Deus, os faraós do nosso tempo para matar a infância, aniquilar as crianças. Só que os faraós do nosso tempo, eles são mais sutis do que esse faraó. Esse faraó que estava aqui, ele era um rei político, ele era também um rei religioso, um líder religioso, porque no Egito o faraó ele era tido como verdadeiro Deus. Então era uma figura realmente de autoridade. Os faraós do nosso tempo, eles vêm disfarçados em filosofias, em movimentos sociais, em novos paradigmas políticos, e às vezes a gente se vê perdido diante disso tudo. E nós precisamos olhar à luz da Bíblia quais são os faraós que estão ameaçando as crianças do nosso tempo. Podemos falar, por exemplo, da violência. A violência tem sido um dos faraós do nosso tempo. A violência tem matado as crianças. A violência das pessoas, dos homens e das mulheres, tem aniquilado as infâncias. Crianças são mortas ou abandonadas todos os dias. Crianças são vítimas da violência doméstica. O IBGE aponta 18 mil casos por dia de violência contra a criança. E alguns órgãos de proteção contra a criança, como o Disque 100, apontou nos últimos anos 18 mil casos de violência contra a criança. Sabe o que é mais grave? 80% desses casos acontecem dentro de casa. 90% das denúncias são de violência sexual contra as crianças. O que dizer da violência urbana? Você conhece o nome das crianças que morreram esse ano de bala perdida? Você conhece o nome do menino que morreu em Acari, no Rio de Janeiro, na escola de uma bala perdida? Você conhece o nome do menino que morreu na favela do Jacarezinho de bala perdida? Você conhece a história do bebê e sabe o nome do bebê que foi abandonado dentro de uma mochila em Franca? Ou de um bebê que foi abandonado na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte? Você sabe o nome das crianças que foram mortas e incendiadas no ano passado dentro de uma creche por um homem que entrou, jogou gasolina e tacou fogo? Muitas vezes nós não sabemos o nome dessas crianças, porque elas só ganham notoriedade quando as notícias vêm para a mídia. Mas o faraó da violência tem matado as nossas crianças. Na semana passada, nós tivemos notícia de uma criança ribeirinha, de uma comunidade onde nós temos projetos missionários. A criança simplesmente desapareceu da família. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Há suspeitas de que ela foi assassinada depois de uma tentativa de assédio. Mas como ainda o corpo não foi encontrado, não há como ter garantias, apenas as suspeitas, porque há casos semelhantes acontecendo naquele lugar. O faraó da violência tem machucado as nossas crianças. Nós trabalhamos na comunidade de Costa Barros, no Rio de Janeiro, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro,
conhecida como Favela do Chapadão. Toda semana nós estamos ali num projeto chamado Casa Viver. Raoni e Laís são os líderes daquela casa. E nós trabalhamos ali naquele projeto com as oficinas terapêuticas. E a gente cuida das dores das crianças. E toda semana a gente lida com o sofrimento das crianças. Algumas vêm com sofrimentos físicos, com marcas roxas, e a gente precisa tomar algumas medidas protetivas, de intervenções, inclusive familiares. Algumas crianças vêm com marcas da violência na alma. Quando a gente pede para as crianças descrever alguns dos seus relatos, as crianças se descrevem como eu não presto para nada, eu sou um lixo, eu não tenho futuro, eu estou sozinho. Esses são alguns relatos que as crianças que convivem junto conosco trazem. O que dizer do faraó das drogas? Na década de 90, o primeiro contato com as drogas acontecia aos 15 anos de idade. No ano 2000, o primeiro contato com as drogas já começou por volta dos 12 anos de idade. Em 2010, esse número já tinha caído para 10 anos de idade. Agora, nós não temos ainda documentado isso, mas as nossas investidas, as nossas observações, as nossas experiências de campo mostram que o primeiro contato com as drogas está acontecendo aos 8 anos de idade. Meninos e meninas que deveriam estar brincando estão morrendo nas mãos das drogas e do tráfico no nosso país. Uma pesquisa do PENSE, que é um órgão que, dentro do Ministério da Educação, que fez estudos sobre a saúde do escolar, apontou que as crianças e adolescentes que estão no nono ano, 47% dessas crianças já tiveram algum tipo de contato com a droga. E dessas 47 que tiveram algum tipo de contato com drogas ilícitas, 86% delas confessaram que tiveram contato com a maconha. Os faraós das drogas estão matando as crianças do nosso tempo. Os faraós da violência. Os faraós dos novos paradigmas e contextos sociais. Do ateísmo, que Deus não existe, que Deus é uma invenção. Do hedonismo, onde o prazer pessoal é mais importante do que qualquer outra coisa. Do materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. E tantas outras filosofias do mundo pós-moderno estão matando as nossas crianças e tirando delas a perspectiva de conhecer quem é Deus. E diante disso tudo, as crianças sem nome do nosso país, o que nós podemos responder a elas? A Bíblia vai dizer para nós que as crianças do nosso tempo necessitam de pessoas que, em primeiro lugar, sejam como Sifrá e Puá. Pessoas que temem ao Deus eterno. Eu vou pedir, então, o pessoal aí da mídia que possa me ajudar. Que as crianças do nosso tempo precisam de pessoas que temem ao Deus eterno. Você vai perceber no versículo 15, 16 e 17, que no meio do cenário difícil, de amargura e de pesar que havia no Egito, 2 mulheres. Eu quero sugerir que você coloque o nome dos seus filhos ou dos seus netos, de Sifrá e Puá. Olha que nome interessante para você dar para suas crianças. Mas também agora está na moda a gente colocar o nome dos cachorrinhos e dos animaizinhos de estimação de gente, né? Então, de repente, você tem um cachorro em casa, você pode colocar de Sifrá, e se for uma gata, de Puá. E aí você vai ter em casa Sifrá e Apuá. E eu estou brincando com o seu emocional para a gente poder memorizar o nome de 2 mulheres simples, gente comum, que às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente passa de largo do nome dessas 2 mulheres, mas que elas tiveram um papel decisivo na história do povo de Israel. Porque eram mulheres do povo, mulheres parteiras. O trabalho delas era ajudar as mulheres a terem seus filhos. Um trabalho como outro qualquer. Talvez sejam pessoas da área da saúde daquele tempo, que não havia tantos médicos como hoje. E essas mulheres, elas recebem a ordem do rei do Egito, da luz do Egito, Deus do Egito, de que elas deveriam matar as crianças que nascessem. Era uma lei, era uma ordem social, era algo imposto. Mas essas mulheres, elas não quiseram ser politicamente corretas, porque havia no coração delas o temor a Deus. O texto bíblico vai dizer para a gente nos versículos 15, 16 e 17, que Sifrá e Puá temeram ao Deus eterno. Elas não temeram o faraó,
Elas não temeram nem mesmo morrer, porque desobedecer à morte de Faraó era decreto de morte. Obedecer à voz de Faraó era decreto de morte. Mas elas ousaram temer primeiro o Deus eterno do que as regras de Faraó. Elas foram na contramão do que o cenário social estava apontando. O cenário social estava trabalhando com astúcia para matar as crianças, para fazer com que as crianças não tivessem direito à vida. O cenário social estava trabalhando para impedir o crescimento do povo de Deus. Mas aquelas mulheres foram na contramão da história. E elas decidiram temer ao Senhor, temer o Deus eterno e obedecer ao rei de toda a terra, que se sobrepunha ao rei do Egito. Meus irmãos, o quanto nós precisamos hoje de homens e mulheres que temem a Deus. Homens e mulheres que possam se levantar e ir na contramão da história. Homens e mulheres que não se colocam numa situação de medo do que os outros vão pensar. Mas homens e mulheres que se posicionam em defesa das crianças para que elas não morram nas mãos do faraó. Nós estamos cuidando de uma menina de 14 anos de idade. Essa menina já tentou suicídio 3 vezes. 3 vezes. Só que quando ela chegou para nós, ela chegou porque ela estava com problema na escola. Então, se ela estava com problema na escola e a escola não estava dando conta daquela menina, e descobriram que lá naquela comunidade tem um projeto sustentado pelos batistas brasileiros chamado Casa Viver, onde 130 crianças têm aula de reforço escolar, aula de karatê, aula de balé. As crianças têm evangelismo, as crianças têm oficina terapêutica, as crianças aprendem futebol, as crianças aprendem disciplina. Então descobriram que lá naquela Casa Viver havia uma possibilidade para essa menina melhorar na escola. Então manda essa menina para o projeto. E ela vem porque ela estava com problema de comportamento na escola. E quando a gente vai descobrir a história dessa menina, que a gente vai olhar para essa menina, acolher essa menina na sua dor, no seu sofrimento e entender por que ela estava tendo tantos problemas na escola, a gente descobre que os problemas dela vêm de abusos incessantes sexuais do pai, de abusos físicos por parte da mãe, e por conta disso uma menina, uma adolescente que não tem perspectiva de vida, que ela só conhece choro, que ela só conhece lágrima, ela só conhece sofrimento. E por isso ela tentou se matar 3 vezes. Nós então começamos a cuidar dessa menina. Cuidar dela, ampará-la, tomar as medidas que precisamos tomar enquanto instituição, enquanto pessoas ali na situação que ela está. Ela não está acolhida no sentido de abrigada. O projeto é só durante o dia. Começamos a trabalhar com essa família. Quando essa menina chegou, o primeiro relato que ela trazia era: a minha emoção, a gente trabalha muito com as emoções. E ela fala: a minha emoção mais predominante que eu mais conheço é tristeza e raiva. Ela só tinha esse relato. Eu não tenho alegria. E começamos a trabalhar com essa menina. Trabalhar, levando a palavra de Deus, trabalhando com a palavra do Senhor na vida dela, trabalhando também no cuidado emocional, técnico, porque ela precisa também de um cuidado diferenciado. E hoje ela já começa a dizer: tia, eu quero fazer escola técnica no ano que vem. E eu quero fazer prova para o Instituto Federal. Você me ajuda? E eu falei para ela: a Casa Viver vai ajudar você. Uma menina que de repente não tinha sonhos, hoje já começa a sonhar com o Instituto Federal. Uma família que só conhecia a linguagem da violência, hoje a mãe está sendo cuidada por nós, está sendo amparada por nós. E a mãe em lágrimas percebe: o que eu fiz pela minha filha machucou ela e eu vou perder a minha filha. Começamos a trabalhar com essa família e dizer para elas que, por temermos ao Deus eterno, nós queremos ajudar essa família a olhar a vida sobre um outro aspecto, porque existe Deus, um Deus todo-poderoso. O que dizer de uma outra menina que chegou numa das nossas unidades de Cristolândia? Nós temos 38 unidades no Brasil. A unidade da Cristolândia, ela não é para atendimento de crianças. A Cristolândia é um projeto social para a recuperação de dependência química de adultos. Nós só temos uma única unidade da Cristolândia Crianças que funciona em Guarulhos. Mas numa das nossas unidades, apesar de não atendermos crianças, entrou uma menina de 9 anos. E ela falou: tia, para uma das nossas missionárias: tia, você pode me dar comida? Porque na Cristolândia eles entram, ganham comida
toma banho, ganha roupa, limpa, e aqueles que querem ter uma oportunidade de irem para o local onde eles vão poder se recuperar da dependência química. E quando ela chegou, a nossa missionária, em primeiro momento, como ela é orientada, ela disse, olha, nós não podemos atender crianças aqui, esse aqui não é um ambiente para atendimento de crianças. Mas a missionária olhou para a menina e a menina estava toda suja. E ela perguntou, o que aconteceu com você? E a menina então trouxe o relato de onde ela estava vindo. E nós precisamos, naquele momento, romper com todas as questões que envolvem um projeto como esse e atender aquela criança. Uma menina de 9 anos de idade que tinha sido trocada por algumas pedras de crack. Toda suja, usada, com a sua genitália dilacerada pelo uso que ela havia sofrido. Mas aquela menina foi acolhida, cuidada, foi encaminhada, as medidas protetivas foram tomadas. E através dessa experiência tão forte, hoje nós temos a Cristolândia Crianças para atender crianças em situação de dependência química. Hoje nós temos também o projeto Novos Sonhos, lá na comunidade de Paraisópolis, que atende 500 crianças em situação bem parecida que essa menina estava sofrendo. Por temer a Deus, precisamos tomar medidas concretas, meus irmãos. Não podemos, como igreja, ficar de braços cruzados, enquanto as crianças brasileiras estão morrendo nas mãos dos faraós do nosso tempo. Pessoas que temem ao Deus eterno, continua a Bíblia dizendo, que vão além de temer a Deus, fazem outras coisas. Porque a astúcia de Faraó não parou por aí. Mesmo Sifrá e Puá, gente simples, gente do povo como eu e você, mesmo elas terem se levantado e lutado em favor das crianças hebreias, Faraó, quando percebeu que as crianças estavam crescendo, que os meninos hebreus eles estavam nascendo, ele continuou com a sua astúcia. E ele então decretou, já que não morre na mão das parteiras, morre no rio. Então Faraó decretou que os meninos que nascessem fossem jogados dentro do rio. Nesse cenário, a gente entra para o capítulo 2, vai acontecer o que você conhece bem, o nascimento de um menino. Na família de Levi, da tribo de Levi, dos herdeiros de Levi, nasce um bebê que não tinha nome, mas ele era um menino. E ele nasceu, e durante 3 meses, a sua mãe protegeu o bebê. E o texto vai dizer para nós, capítulo 2, versículo 2. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, revestiu-o de betume e piche, e pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que aconteceria. A ameaça às crianças eram grande. As ameaças, elas continuavam. E esse bebê tão lindo que nasceu numa família hebreia estava em perigo. E por proteção, a mãe esconde esse bebê durante 3 meses. As crianças do nosso tempo precisam de pessoas que protegem as crianças da tirania dos faraós. Pode colocar o nosso segundo ponto aí. A gente vê que Joquebede, mais para frente a gente vai saber o nome dessa mulher, ela não queria que o bebê que ela tinha tido fosse morto nas mãos de um faraó tirano. Então ela esconde o bebê durante 3 meses. Mas depois de 3 meses essa criança chora. E chora muito, né? Quem tem bebê, então, dizem que os meninos choram mais que as meninas. Não sei se isso é do senso comum ou se é verdade. Mas esse menino chorava muito. Depois é o contrário, né? Quando cresce, as mulheres que choram mais, né? Inverte a história. Mas esse bebê, ele chorava tanto que ela não conseguia esconder. Então ela teve uma segunda ideia, uma medida de proteção. Eu vou fazer um cestinho de junco que eu vou colocar dentro o bebê e eu vou colocar às margens do rio. E a irmã mais velha, Miriam, também numa atitude de proteção, quando o bebê foi colocado no rio, ela ficou à espreita olhando por onde esse junco iria. Meus irmãos, que metáfora significativa para os nossos dias. Nós temos vivido um tempo que os faraós da nossa sociedade, como eu disse para você, eles são mais sutis. Você sabe quantas crianças nós temos hoje, crianças e adolescentes? O IBGE diz que nós somos hoje 208 milhões de habitantes, mais ou menos. O censo oficial vai sair no ano que vem. Mas os últimos dados apontam 208 milhões de habitantes.
31% da população está entre 0 e 18 anos de idade. Ou seja, crianças e adolescentes. Uma parcela significativa da população, não é isso? Agora, como as crianças e os adolescentes estão vivendo? No mundo digital. E aí, quando a gente trabalha nos nossos cursos de formação, nas nossas capacitações, a gente fala das diferenças entre as gerações. Que aqui a gente não vai poder explicar direitinho, eu só quero citar para você. Quem nasceu na década de 40 e 50, do Baby Boomers, os bebês do novo século. Quem nasceu entre a geração de 60 e 70 é a geração X, a geração do paz e amor, do movimento hippie. Quem nasceu na geração das décadas de 80 e 90 é da geração Y, a geração da revolução tecnológica, que viu a internet nascer, que saiu do telefone discado para o Ericsson, que foi o primeiro telefone celular, que saiu da Olivetti e da Hamilton, que eram as máquinas de escrever, e passou por 386, o primeiro computador portátil. Essa foi a geração que viu a internet nascer. Daí para frente, o mundo começou a mudar de uma forma cada vez mais rápida. Enquanto a televisão levou 50 anos para chegar na casa de cada brasileiro, a internet, o celular e a internet levou menos de 10 anos. E com isso, as gerações estão completamente diferentes de acordo com o tempo. Quem nasceu a partir de 2000 é chamado de geração Z, a geração milênio. Lembra do bug do milênio? Completou maioridade agora. E aqueles que são nascidos a partir de 2010 são chamados da geração alfa, a geração dos conectados. Percebe que a geração alfa, que são as crianças que têm até 8 anos de idade, para a geração dos baby boomers, que nasceram lá na década de 40 e 50, quanto mais distante as gerações, mais fica difícil a gente entender e a gente conceber como que essa geração olha para o mundo. Como que é o mundo de hoje? Como que os meus avós olhavam para o mundo? Qual era a cosmovisão dos meus avós? E qual é a cosmovisão das crianças desse tempo? Meus irmãos, nós precisamos trabalhar para proteger as crianças do nosso tempo, porque a internet, ela manda no mundo. Mas ao mesmo tempo que a gente conectou-se pela internet, a gente se desconectou da vida real. Enquanto a internet, ela é um caminho para nós de comunicação e de informação, de conhecimento, ela também é um lugar de tragédias. Porque na internet há comunidades de incentivo ao suicídio. E você acha que talvez isso seja só modinha, mas alguns institutos de pesquisa de psiquiatria e de saúde mental apontam 90 mil casos de suicídio na adolescência por ano. Isso é uma tragédia. As pesquisas apontam que o maior índice das pessoas que estão em dependência química estão começando com as drogas cada vez mais cedo. Isso é uma tragédia. O isolamento social, apesar de tantas conexões, tem trazido distanciamento de tudo, inclusive das coisas de Deus. Você conhece quem são os youtubers mais famosos, os influenciadores digitais? Vocês vão ter aí um acampamento, né, para falar de influência. Receber influência para influenciar. Quem é que está influenciando os seus filhos? As crianças e os adolescentes da sua casa. Você sabe quem são os youtubers mais famosos da internet? Se nós temos aí cerca de 60, 63 milhões de crianças e adolescentes, eu posso dizer para você que o youtuber mais famoso da internet está com 29 milhões de seguidores. Ou seja, metade da população jovem desse país está seguindo esses youtubers. E o que eles estão ensinando? Eu não estou dizendo que a gente deve deixar de assistir, mas a gente deve estabelecer um vínculo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes para discutir com eles a forma de pensar que o mundo moderno tem trazido. Porque o que esses youtubers estão ensinando, estão divulgando, estão disseminando, estão defendendo, vai contra os princípios da palavra eterna do nosso Deus. E como família, muitas vezes, nós estamos de braços cruzados, enquanto os faraós da modernidade estão destruindo as nossas crianças. E muitas vezes isso é tão sutil, isso vem tão disfarçado nos contextos e nos modismos e nos paradigmas sociais, que a gente não se dá conta, que a gente está deixando que as nossas crianças e os nossos adolescentes se distanciem dos princípios eternos do nosso Senhor. Mas como família, e aí nós precisamos entender que discipulado é da família em primeiro lugar.
A igreja em segundo lugar, mas em primeiro lugar como família. Nós precisamos voltar ao discipulado dos nossos filhos. Precisamos levá-los a conhecer a palavra, precisamos a orar com eles. Muito mais do que falar sobre a oração, é viver a oração. Quantas vezes você sentou junto com seu filho para orar com ele, pelos problemas que a sua família está enfrentando, pelos problemas que ele enfrenta? Quantas vezes você tem sentado com seus filhos para ler a palavra de Deus com ele e para que essa palavra faça sentido para os dias de hoje? Porque às vezes a gente usa a Bíblia apenas como um livro de história, como qualquer outro. E a Bíblia ela não é um livro de histórias apenas. Ela é o livro que traz para nós a palavra revelada do Deus vivo. E essa palavra precisa ser verdade na minha vida para que eu possa influenciar as crianças e os adolescentes que estão perto de mim, os cestinhos de proteção. Qual tem sido os cestos da sua proteção familiar? Para Joquebede e para Miriam, a resposta estava num cesto de junco. Qual tem sido o cesto da sua casa? Talvez em alguns momentos seja o controle da senha do Wi-Fi, o horário para chegar dentro de casa, os amigos, os influenciadores. Nós precisamos, meus irmãos, estar mais atentos com as crianças e com os adolescentes, porque muitos deles estão em risco. E se nós não nos levantarmos em proteção às crianças, porque tememos a Deus, nós vamos perder essa geração. E daqui a 10 anos, nós vamos ter um país mergulhado na escuridão. Porque a sociedade, daqui a 10 anos, está sentada nos bancos, nas cadeirinhas do departamento infantil, correndo pelas ruas da cidade. O meu geriatra, aquele que vai cuidar de mim quando eu estiver na terceira idade, talvez ele já esteja correndo por alguns dos projetos missionários pelos quais eu estou percorrendo. Por isso eu oro pelas crianças brasileiras, por isso eu oro pelas crianças que estão perto de mim. Toda sexta-feira nós temos um pequeno grupo em que a gente trabalha com as crianças que são filhos da classe média alta. Pessoas que têm tudo. E uma menina de 6 anos, num dos nossos encontros no lar, no pequeno grupo. O pai e a mãe são membros de uma igreja, são de classe média alta. E no pequeno grupo, a menina, a gente estava falando sobre uma situação e ela traz o relato de um amiguinho dela que tinha perdido alguém da família que tinha morrido. E ela disse assim para mim, com 6 anos de idade, tia, quando as pessoas morrem, para onde elas vão? E eu disse para ela, só tem 2 caminhos, ou vão para o céu ou vão para o inferno. E ela falou, tia, mas a minha mãe disse que o inferno não existe. Eu disse para ela, o inferno existe porque está na Bíblia. Vamos ler o que está na Bíblia? Mas eu quero te dizer que não é esse lugar que Deus preparou para você. Deus preparou para você o céu, o lugar onde Ele habita, porque Deus nos ama. E eu quero falar muito mais para você sobre o céu. O inferno existe sim, mas é sobre o céu que eu quero falar para você. E a vida eterna, ela é real, ela é presente, ela é para os nossos dias. E aí eu comecei a trabalhar com ela. O plano da salvação. Deus me ama. Eu sou pecador. Jesus Cristo morreu por mim. Eu creio nele. Por isso eu estou salvo. E no final do pequeno grupo eu perguntei para ela se ela queria aceitar Jesus e ela entregou a vida a Jesus. Uns dias depois a mãe dela me liga e fala assim, o que você contou para minha filha que agora ela só fala que a gente tem que aceitar Jesus? E eu disse para ela, eu falei que nós precisamos ter a certeza de vida eterna. Porque esse nosso mundo aqui é um mundo passageiro. E nós estávamos falando sobre a morte. E ela perguntou sobre o que vem depois da morte. E eu pude professar a ela a minha fé em Jesus e a certeza da vida eterna que todos nós podemos ter. E a mãe disse assim, eu fiquei muito sensibilizada e muito constrangida, porque eu nunca falei com a minha filha sobre Jesus. Membro da igreja, meus irmãos. Você já parou para pensar que talvez nós estejamos preparando a última geração que verá Jesus? Haverá a volta de Jesus? Às vezes eu paro para pensar nisso, porque quando eu olho o que está acontecendo no mundo, eu olho Mateus capítulo 24, quando eu leio o Apocalipse, os sinais dos tempos, né? Eu fico me perguntando, será que a volta de Jesus não está mais próxima do que a gente imagina? Às vezes a gente acha, não é agora não. Será que não, meus irmãos? Leia os textos que falam da volta de Jesus. Talvez nós estejamos preparando a última geração que verá a volta de Cristo. Eu tenho esse temor, porque se não for, eu vou estar preparando a geração que verá Jesus antes dele voltar. Mas se for, vai ser a geração que vai ver a volta de Jesus. O mais importante é que a gente precisa lembrar que o nosso tempo não é aqui e agora.
A gente precisa tirar a cabeça do materialismo e colocar nas coisas que são eternas, porque a gente tem perdido. A gente tem esquecido das coisas que são eternas. E o texto vem dizer para nós que Joquebede protegeu aquela criança dentro de um cesto, uma criança sem nome ainda. Você percebe que aquele menino ele não tinha nome. Ela não deu nome para ele. Era apenas um bebê dentro do rio. Quantas crianças perto de nós são crianças ainda sem nome para nós e que precisam conhecer o Deus eterno, precisam ter uma experiência com o Senhor, precisam ser protegidas das mãos dos faraós desse tempo. Em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que as crianças sem nome do nosso tempo precisam de pessoas, de homens e mulheres, que têm compaixão daquelas crianças que estão chorando. Olha, o texto vai dizer para nós no capítulo 2 que a história continua. Joquebede colocou o bebê dentro do rio, do cestinho, colocou no rio. Miriam ficou observando o que estava acontecendo, mas eis que lá no versículo 6 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que esse cestinho ficou perto da onde a princesa, filha do faraó, estava tomando banho. E a Bíblia diz que quando ela abriu o cesto, ela viu que dentro havia um bebê hebreu. Pelas feições do bebê, ela viu que não era egípcio, era hebreu. A criança estava chorando. O texto diz que ao abrir o cesto, viu a criança chorando e teve compaixão dela e disse: esse é um dos filhos dos hebreus. Aí o texto continua, você conhece a história, Miriam se aproxima, pergunta se ela precisa de uma babá, ela diz que sim. Ela então contrata a própria mãe biológica para cuidar de Moisés, do bebê, que ainda não tinha nome. Mas quando chega já, ele está grande, versículos 9 e versículo 10 diz assim: e a filha do faraó disse: leva esse menino e cria para mim e eu vou te pagar. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha do faraó, ela quem? A mãe biológica. Levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Você já tinha prestado atenção que quem deu o nome de Moisés não foi a mãe biológica, mas foi quem o adotou? Quem o adota, dá a ele uma nova identidade. De bebê sem nome no rio, condenado à morte, a Moisés, filho da princesa do Egito. E mais tarde, essa identidade dá a ele o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Aquele que não renega suas raízes, mas ouvindo o chamado de Deus, lidera a saída do povo de Israel da escravidão. De criança condenada à morte sem nome, a líder do povo de Israel. O que estava no meio dessa história? Pessoas que temeram a Deus e que não compactuaram com a morte das crianças. Pessoas que protegeram a criança. Joquebede e Miriam tiveram atitudes concretas de proteção. Pessoas que tiveram compaixão da criança que estava chorando dentro do rio. A filha do faraó sabia que o pai dela havia decretado a morte das crianças. Mas ela não resistiu vendo aquele bebê chorando dentro do rio. Sabe, pastor, a gente tem encontrado algumas crianças que chegam a nós chorando. Muitas. Lá na Amazônia, meninas de 7 anos têm a sua pureza vendida por 5, 10 reais. E elas choram quando perdem a sua pureza. Lá na comunidade de Costa Barros, no Rio de Janeiro, na favela, a gente tem crianças que choram porque perdeu o pai, a irmã, a mãe para o tráfico de drogas. E ele pergunta para a gente: tia, que futuro existe para mim? Um menino de 14 anos. E ele pergunta para a gente: tia, que futuro existe para mim? Perdi meu pai, perdi minha irmã, perdi minha mãe para as drogas, para o tráfico. E a gente pode dizer para ele: o futuro que existe para você é Jesus. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento. Mas nós estamos aqui para dizer para você que Deus te ama. E Ele quer tirar você dessa escravidão e dessa dor e sofrimento. Mas, meus irmãos, não adianta a gente amar apenas de longe. A gente precisa se comprometer. E às vezes a gente passa algumas situações muito difíceis. Porque estar num lugar desse, muitas vezes, é se comprometer profundamente. Você imagina cuidar de crianças que estão debaixo da violência dentro de uma comunidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, a forma como a gente age, a forma até como a gente se veste para ir para o projeto, a gente precisa estar identificado.
Se você já teve a oportunidade de conhecer algumas das comunidades do Rio de Janeiro, a gente vai de trem. Quando a gente passa de trem, tem algumas estações do trem que as bancas de drogas ficam liberadas para quem quiser ver. Parece um camelódromo de drogas a céu aberto. Armas é comum naquele lugar, passarem pessoas de um lado para o outro. Olheiros também é comum. Mas nós não temos medo. Nós estamos ali porque Jesus ama aquelas crianças. Lá no acampamento dos refugiados, em Roraima, muitas crianças chorando, porque perderam suas casas, perderam seus familiares. E nem sempre a gente pode divulgar tudo que a gente recebe, porque existe uma lei de proteção à criança. E a gente vive debaixo dessa lei, então a gente não pode expor as crianças publicamente, principalmente quando está sendo filmado. Mas a gente tem um vídeo de uma criança venezuelana de 10 anos de idade, uma menina. Ela recebeu uma boneca. As mulheres, a MCM, fizeram alguns meses atrás bonecas de pano com as cores do livro Sem Palavras, que apresenta as cores do plano da salvação. E nós levamos 200 bonecas. Você não posso nem te contar o sacrifício que foi levar 200 bonecas. Você não sabe o volume que 200 bonecas fazem. Mas com toda a dificuldade, nós levamos para Roraima essas 200 bonecas. E no acampamento dos refugiados, ali, com o apoio do Exército, nós apresentamos com os voluntários do projeto, era tudo voluntário, inscrito pelo Missões Nacionais, o site. Eles apresentaram uma peça, O Ladrão de Sonhos. Foi uma adaptação daquela peça, O Ladrão da Alegria, uma peça evangelística. Porque tinha sido nos dito que nós não poderíamos falar do evangelho num lugar onde oficialmente deveria ser laico, porque é uma instituição governamental. Então nós dissemos, nós vamos usar as artes manuais e os recursos visuais e teatro para a gente comunicar aquilo que a gente quer. Então nós trabalhamos com o teatro. E ali então nós apresentamos O Ladrão dos Sonhos. Trabalhamos com as crianças isso. E pedimos que as crianças relatassem os seus sonhos. E uma menina de 10 anos de idade, venezuelana, ela disse o seguinte, ela disse em espanhol, não sei falar espanhol, então eu vou falar em português. Ela disse o seguinte, meu sonho é poder ver a minha avó antes que ela morra. Minha avó está doente, está na Venezuela, não tem médico para cuidar dela, e ela vai morrer e eu não estou lá. 10 anos de idade. Ela já está chorando pela morte iminente da avó, a situação que a avó está vivendo. Crianças de 7, 8 anos de idade, vítimas de abuso, enquanto esperavam um lugar de abrigo no Brasil. Crianças que viram seus pais sendo ofendidos, sendo tratados como lixo, ao virem buscar refúgio no nosso país. Isso, irmãos, não é uma questão política, essa é uma questão humana. Nós não podemos endurecer o nosso coração diante do choro das crianças do nosso país. Crianças que sorriem quando recebem uma boneca e abraçam e agradecem porque se sentem amadas. Um dia lá no nosso trabalho, na oficina terapêutica lá, na nossa comunidade lá no Rio, onde a gente trabalha, eu perguntei para as crianças o que elas queriam que eu levasse para elas, porque eu sempre trabalho, uma boa psicóloga, né, trabalho com reforço positivo. Então, sempre no final das nossas oficinas, eu dou sempre um presentinho, um docinho, alguma coisa para eles. Eu perguntei, o que vocês querem que eu traga para vocês? E eles disseram, tia, eu quero que eu traga Kit Kat. E aí eu fui, sabe o que é Kit Kat, né? É um chocolate. E aí eu fui ver o preço desse chocolate, R$ 2,25 cada Kit Kat. Falei, meu Deus, que chocolate caro é esse? Dar um Kit Kat é fácil, né? Mas dar 30 Kit Kats é difícil. E eu falei para eles, olha, agora não vai dar não, mas no final do mês, aguenta aí que os reais missionários caem e a gente vai comprar o Kit Kat para vocês. E aí toda semana ele, tia, trouxe meu Kit Kat, trouxe meu Kit Kat. E ó, não deu, não trouxe. Mas chegou finalmente o final do mês, e aí naquele dia eu entreguei o Kit Kat. E aí eu perguntei para um dos meninos lá, um dos mais complexos para a gente, mais desafiadores, eu perguntei para ele, e aí, o que você acha que eu trouxe hoje? Tia, você finalmente trouxe o nosso Kit Kat. Eu falei, o que você acha? Ele, pela sua cara, você trouxe. Eu acho que você trouxe. Eu falei, eu trouxe o Kit Kat. E aí ele pulou no meio da sala, pulou mesmo, vibrou, abraçou os colegas. Ela trouxe Kit Kat, uma alegria sem fim. E aí eu perguntei para ele assim, o que você sente quando você ganha um Kit Kat? Porque eu trabalho com as emoções na oficina terapêutica. Como é que você se sente? E ele disse assim, eu me sinto
amado. O mesmo menino que antes dizia, eu me sinto sozinho, eu estou sozinho. Ele agora diz, eu me sinto amado. Às vezes, irmãos, ter compaixão é dar um Kit Kat, é dar uma boneca. Às vezes vai ser se colocar no meio de uma situação para romper o ciclo da violência. Mas é atitude concreta. A diferença da emoção é que a emoção nos toca, né? A gente vê alguma coisa, a gente fica emocionado, mas não faz nada. A diferença da compaixão é que aquela emoção que nos toca nos leva a fazer alguma coisa. Isso é compaixão. E eu quero terminar essa manhã, a gente já está com o tempo ultrapassado, desafiando você a ter atitudes concretas pelas crianças da sua casa. Você precisa ser o missionário dela na sua casa. Ela precisa ver em você a presença de Jesus. Discipulado é familiar. A igreja tem a função de ajudar a família, mas começa em casa. E atitudes concretas com as crianças do nosso Brasil que precisam de esperança. Muito obrigada, porque as suas orações e as suas ofertas estão tornando reais todas essas histórias. Elas não são minhas, elas são suas. Porque nós só estamos no campo missionário, porque nesses últimos 20 anos, os batistas brasileiros têm sustentado a gente, para que a gente pudesse plantar igrejas e agora estar na coordenação de um projetos com crianças. Teríamos muito mais histórias para contar para vocês. E eu espero não demorar 6 anos para voltar aqui de novo, né, pastor? Vou voltar em menos tempo, para que a gente possa contar as histórias que está valendo a pena o seu investimento. Ações concretas, de compaixão pelas crianças que estão chorando.